1 Timóteo, capítulo 4. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu vou pedir que você não feche sua Bíblia, que você não deixe de acessá-la ao longo da noite, para que a gente possa ir recorrendo ao texto. 1 Timóteo 4, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Essa é a palavra de Deus. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós uma vez mais e que nos conduza através dela, nos ajude a compreendê-la para que a gente possa responder com obediência à sua palavra e não permanecemos no escuro. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Há umas semanas, alguns meses, na verdade, eu recebi uma ligação de um pastor amigo meu que estava preparando um curso sobre o que a gente entende que é batalha espiritual. Era um pastor presbiteriano e ele me ligou e ele falou assim: Pedro, você acredita em demônios? Eu falei: ué, por que essa pergunta? Ele falou: porque eu estou lendo os principais pastores, teólogos que a gente gosta, Tim Keller, outros nomes importantes que escreveram sobre algo relacionado ao mundo espiritual, e é tímido o que eles dizem a respeito claramente de demônios, de batalha espiritual, e o que sobra muitas vezes é a coisa estereotipada, a batalha espiritual daquelas que a gente cresceu ouvindo. Se você cresceu aqui na Igreja Evangélica Brasileira na década de 90, 80, ou pelo menos você ouviu falar do movimento de batalha espiritual. E bem, claramente a gente não crê naquilo, mapeamentos de territórios, de pessoas que estão sob a influência de demônios, mas a gente nega, Pedro, a presença deles. Há uma perda de uma dimensão demoníaca hoje nos tratados sobre idolatria. Ele queria estabelecer uma relação entre demônios e idolatria. E mesmo nos livros bons do Tim Keller e tantos outros que tratam sobre isso, ele falou assim: gastam poucas páginas. Porque se um ídolo não é um Deus verdadeiro, o que ele é? E às vezes eles imanentizam, jogam na imanência, no temporal demais, o que são os candidatos a ocuparem o lugar de Deus, como a gente ouviu aqui, às vezes no nosso trabalho, nossas vontades, a nossa carreira, coisas que podem e querem funcionar no nosso coração como Deus, mas se não são Deus, não existe nenhuma dimensão espiritual nisso. Bem, o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo é explícito nisso. E continuando, o que me cabe aqui nesse congresso, que é dar nome ao caos, inclusive essa palestra, o título dela é exatamente esse: o caos tem nome. O que eu quero mostrar para vocês é como que, se de uma maneira geral, como eu falei para vocês ontem, a condição humana, afastada, debaixo da ira de Deus, tem aquelas características de supressão da verdade, de silenciamento da criação, de substituição da glória de Deus, isso não acontece fora dos muros da igreja. Mas muitas vezes existe um profícuo ministério no interior dos muros da igreja, cooperando com o caos, aumentando a desordem e fazendo com que um lugar que seria um lugar de orientação, saúde, que seria um cais de segurança,
seja também um lugar marcado pelo caos. E ele tem nome, e eu vou dar nome para vocês a partir desse texto. Esse texto aqui é um trecho de uma carta. A gente não faz isso que eu fiz hoje aqui. Você não recebe um e-mail e você corre os olhos no e-mail e pula para o quarto parágrafo do e-mail e lê só o quarto parágrafo do e-mail. É absurdo isso, né? E depois fecha o e-mail e fala, nossa, eu li um pedaço do e-mail que chegou para mim, mas eu não li o começo nem o final. Ninguém faz isso, né? Se você faz, você não sabe usar e-mail. Então, se você faz isso com a Bíblia, você não sabe usar a Bíblia. Porque isso aqui é uma carta. Então, cartas são lidas do começo ao fim. A gente não consegue fazer isso aqui hoje, mas vou contextualizar para você. Paulo escreveu uma carta para Timóteo na sua 4ª viagem missionária. Ela não é narrada no livro de Atos, ou seja, aqui é Atos 29. É o que aconteceu depois do que é narrado em Atos 28. Ou seja, depois do que é narrado ali, depois que ele ficou preso 2 anos, em que ele menciona essa prisão em Filipenses, em Filemon, antes da 2ª prisão dele em Roma. Lembra que ele queria ir para Roma? Ele foi para Roma, mas para ser preso, não para conseguir chegar na Espanha, como ele queria. O apóstolo Paulo tinha sonhos e eram frustrados também, mesmo que fossem para o reino de Deus, mesmo que fossem para a glória dele, mesmo que fosse para chegar num campo missionário, ele não conseguiu alcançar os sonhos dele. E então, na 2ª e última carta que ele escreve, que é de 2 Timóteo, ele então está na sua 2ª prisão e definitiva, quando ele é executado. E aí então, ele deixou um jovem pastor numa cidade, numa grande cidade, que é a cidade de Éfeso, para poder, literalmente, colocar a casa em ordem. Timóteo tinha a responsabilidade de dar direção acerca de coisas naquela igreja que estavam acontecendo. Lembra que eu falei ontem também que a gente tem um telefone sem fio aqui, a gente tem só as respostas dos problemas. E os problemas eles foram respondidos aqui com o estabelecimento de presbíteros, diáconos. Não são os textos que a gente sempre lê quando vai ter nomeação ou eleição de oficiais na igreja, porque eram os meios que eles tinham para colocar a casa em ordem. O apóstolo Paulo fala isso para Timóteo. No capítulo 3 dessa carta, no versículo 14 e 15, ele fala, eu escrevo essas coisas porque eu, embora espero ir vê-los em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O propósito dessa carta, então, é para que as pessoas soubessem como se comportar na casa de Deus. O propósito dessa carta é que, embora eu queira ir vê-los, e ele não conseguiu ir vê-los, eu mandei Timóteo para que estivesse aí, escrevi para ele, para que ele coloque a casa em ordem e resolva essas questões. Então ele começa a escrever, estabelecer, e o grande problema ali eram falsos mestres, presbíteros desviados da igreja, gananciosos, que fizeram do seu ventre o seu Deus e que começaram a abandonar a fé e que Timóteo tinha que enfrentá-los. E o modo como Timóteo iria fazer isso era muito importante. O tempo todo da carta é um contraste entre o falso ensino, a falsa doutrina, o falso ministério e o ministério em que Timóteo deveria desenvolver ali. O cuidado que ele deveria ter naquela igreja. Um jovem pastor diante de uma grande igreja, uma cidade que era um núcleo religioso, político, importante na época. E aqui no capítulo 4 começa a natureza mais nuclear da carta, que é quando ele começa a falar do erro desses falsos mestres. Porque ele começou falando da carta, começou falando do seu próprio ministério, começou falando de Timóteo, estabeleceu as características do que é um bom presbítero, um bom diácono, e aí depois ele começa então a falar do que estava acontecendo ali em Éfeso. E então ele está dando instruções do tipo da conduta que convém aos membros da igreja. É um discurso intramuros. Não é um tratado como Romanos, que ele está falando da condição humana geral, que é um funil, que ele começa lá no capítulo 1, versículo 18, como nós lemos, e vai até o capítulo 3, versículo 20, depois ele fala do povo de Deus, Israel, depois ele vai falando da igreja, ele vai afunilando. Que não, ele está falando diretamente para a igreja. E o ensino e as atividades desses ministros transviados levam a uma das características típicas dos últimos dias, a apostasia. O caos tem nome, meus irmãos, chama apostasia. Uma definição muito simples de apostasia é a palavra grega aqui, para a tradução que você tem na sua Bíblia, de desviaram-se da fé. A apostasia é a desfiliação ou o abandono da fé.
Não existe, e eu não gosto também de quando a gente fala que alguém é um desviado ou um ímpio, como se existisse algum tipo de ser humano que pudesse ser neutro diante de Deus. Todos ou são responsivos ao pacto que Deus tem com os seres humanos, eles respondem com obediência, ou eles quebram o pacto. Então, ou ele tem fé, ou ele é um apóstata. Sempre assim. É sempre assim. O que faz todo ser humano indesculpável diante de Deus. Não foi isso que nós estudamos ontem? Porque ele diz, tudo que se tem de Deus, seus eternos atributos, o seu poder, está diante dos seus olhos. Eles estão vivendo coram Deo, diante de Deus. A grande pergunta é, você vai responder com obediência ou você vai suprimir a verdade com injustiça? Ou você vai virar as costas para Deus? Você vai quebrar o pacto com Deus? Um ser humano que não tem relacionamento com Deus, ele não está imune de Deus, ele não está livre de Deus, ele não está indiferente a Deus. Ele abandonou a Deus, ele virou as costas para Deus, ele é um apóstata. Essa é a distinção. Então, o tema desse texto aqui que eu gostaria de explorar para você é a natureza e as consequências da apostasia, que no interior da igreja é o nome para o caos. É o que alimenta, é o que gera as condições de possibilidade para o caos reinar, alimentando aquela condição de rebeldia, de troca, supressão e silenciamento da glória de Deus. Agora, o que significa essa apostasia? O que vai acontecer? O que ela nega? Didaticamente, ela nega. Ela vira-se as costas para o próprio Deus, para a sua palavra. E atentar-se para como que a palavra de Deus ela é revelada de maneira tríplice, né? A revelação especial, a revelação geral e pessoal. No fundo, o apóstata, ele se fecha para Deus. Ele vira as costas. E foi exatamente o que esses ministros aqui em Éfeso fizeram. E eles alimentam o caos. E é claro que eu quero que vocês entendam tudo isso, obviamente, para que depois eu aplique na vida de vocês, e eu quero que vocês percebam como esse tipo de ministério continua em operação hoje em dia. Como ele e as suas marcas continuam atuantes hoje em dia, gerando caos, gerando insegurança. E quais as suas marcas? Bem, em primeiro lugar, a apostasia, como um resultado dos falsos mestres, ela nega o quê? Em primeiro lugar, ela nega a palavra. Veja o versículo 1 do capítulo. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo começa mostrando o que essa apostasia, que é um negar, um desfiliar-se da fé, um negar a fé, o que ela nega? Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Porque ele já começa claramente dizendo, o Espírito de Deus, ele afirma claramente, então ele afirma, a palavra de Deus, que nos últimos dias alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então eles não dão ouvidos ao Espírito. E é uma característica, e prestem atenção nisso, porque ele vai, como eu falei para vocês, num constante contraste, estabelecer a clareza com a qual o Espírito Santo fala, o Espírito expressamente fala, o Espírito claramente fala, com clareza. No original, o termo grego utilizado aqui é em termos específicos. O Espírito Santo não deixa uma mensagem confusa. O Espírito Santo não deixa uma mensagem dúbia. Se você recebeu uma mensagem do Espírito Santo, você ficou em dúvida, cuidado, porque ele não fala assim. Quem fala assim de maneira dúbia, ilusória e confusa, são os espíritos alimentados por demônios, que o apóstolo Paulo vai falar aqui à frente. O Espírito Santo fala com clareza. Deus não deixa margem para interpretação humana. O apóstolo, quando recebeu uma mensagem de Deus, o apóstolo Paulo ficou cego e chegou até em determinado lugar. A pessoa que o recebeu também recebeu a mesma mensagem. Pedro, quando recebeu Cornélio na sua casa, o Espírito falou com os dois. Me lembro uma vez ouvindo um pastor muito sábio lá em Goiânia, muito mais velho. Ele falou que uma irmã chegou para ele e falou assim, pastor, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Ele falou assim, nós vamos ver se ela é de Deus mesmo, irmã. Porque se ele falou com você e é para mim, ele tem que ter falado para mim também.
Porque esse é o padrão das Escrituras. O Espírito Santo fala com clareza. Agora, quando o apóstolo Paulo especificamente fala, o Espírito fala expressamente aqui, os comentadores ficam se perguntando se ele está fazendo menção ao discurso escatológico de Jesus, porque essa ideia de que nos últimos tempos a apostasia será uma característica. Isso está presente em Marcos capítulo 3, versículo 22. É uma reminiscência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está fazendo uma clara ligação a esse texto. Ou o Espírito Santo falou com o próprio Paulo, como ele menciona, por exemplo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, em Atos, no capítulo 20, no versículo 29, quando ele estava lá em Efésios. Isso a gente não sabe. Agora, o Espírito falou nessas duas ocasiões. E ele falou claramente de que nos últimos tempos haveria uma marca que seria a desfiliação da fé, a apostasia. Agora, o que significa esses últimos tempos? Essa é uma expressão eminente no interior do vocabulário do apóstolo Paulo. E fica parecendo, na nossa escatologia, que se trata de um tempo futuro, mas nós já vivemos nos últimos dias. Os últimos dias são os dias que estão entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Jesus inaugurou os últimos dias. Jesus inaugurou uma forma do tempo que está passando. Foi isso que, por exemplo, Pedro falou em Atos, no capítulo 2, lembrando da profecia de Joel. Disse que hoje se cumpre o que o profeta disse, que nos últimos dias. E aí ele lê a profecia de Joel. Os jovens profetizarão, as mulheres teriam sonhos, os últimos dias. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele fala, nos últimos dias, a forma desse mundo está passando. Nós vivemos os últimos dias. Sabe o que significa viver os últimos dias? A melhor aplicação disso é você ter um celular. Sabe quando você compra o seu iPhone? Você está super feliz com o seu iPhone. Nossa, comprei um iPhone. Entrei no crediário, pago nas minhas 240 prestações. Vou dividir isso aí, vou pagar. Tal. E aí, Steve Jobs, lá no túmulo dele, ele para de mandar atualização para o seu iPhone. Ele não atualiza mais. Não chega no momento que ele não atualiza mais, está novinho. Você comprou capinha, você botou proteção, botou na flanela, não tem um arranhão, mas você não consegue baixar mais os aplicativos. Você não conseguia mais baixar o Clubhouse. Não baixa mais. Por quê? Porque você não recebe atualização mais, não é? Aquele aparelho, acontece com o Android também, tá? Só birra com a Apple. O pessoal do Xiaomi tá só... Por que isso acontece? Porque aquela estrutura não recebe atualização mais. Esse mundo não recebe atualização mais. Quando o apóstolo Paulo fala a forma desse mundo está passando, esse mundo não recebe atualização mais. Ele vai ser recriado em Cristo Jesus. A promessa que a gente tem é que ele vai ser recriado, restaurado, uma nova Jerusalém. Vem do céu para a terra, mas esse mundo não recebe atualização mais. Não coloque sua confiança aqui, não faça seus planos para cá, não estabeleça e não coloque seu coração aqui, onde a traça, a ferrugem consomem as coisas. Porque onde seu coração estiver, também está o seu tesouro. Isso aqui não recebe atualização mais. São os últimos dias dele. É um tempo de achatamento histórico. Diz respeito aos últimos dias da presente era, que está passando para dar lugar à próxima. A vinda do Messias, o estabelecimento completo do seu reino, a nova Jerusalém. Agora, eles deixaram de dar ouvidos claramente ao Espírito e essa mensagem de que o tempo em que nós vivemos vai ser marcado pela apostasia. Por que eles deixaram de ouvir o Espírito? Porque eles deram ouvidos a espíritos enganadores. Claro, se você para de ouvir o Espírito de Deus, você suprime a verdade pela injustiça, se você silencia a palavra de Deus, você não fica em silêncio, não ouvindo nada, você vai dar ouvido a outras vozes. Porque além de negar a palavra do Espírito, os apóstolos dão ouvidos a outros espíritos. E nesse caso, eles são adjetivados como espíritos enganadores. Literalmente, eles se devotaram a esses espíritos, mostrando que a gente não consegue ficar neutro. Lembra que eu falei sobre isso ontem? Eles trocam, mas eles não conseguem ficar neutros, não conseguem ficar indiferentes, sem ouvir alguém. E se você não ouve o Espírito de Deus, você vai dar ouvidos a espíritos enganadores. E aqui, esses espíritos
os comentaristas ficam se perguntando, e é a pergunta do meu colega pastor, é que eles são simplesmente os falsos mestres, esses espíritos enganadores, é uma linguagem que o apóstolo Paulo utilizou para falar dos falsos mestres, ou são espíritos mesmo, forças demoníacas? E aí, se você ler 6 comentadores, você vai ler 6 interpretações diferentes. Um dos bons comentadores, que é o William Mouse, que é conhecedor do grego, da gramática, e é por isso que é importante você conhecer bem a sua Bíblia. Ele mostra que a estrutura gramatical na língua original conecta as duas coisas. A gente consegue ver isso na Bíblia, mostrando que o fato de tantos espíritos quanto as doutrinas, você pode olhar isso na sua Bíblia. Quando o apóstolo Paulo fala, os espíritos e doutrinas estão no plural dos demônios, formando uma só referência aos seres que assolavam Éfeso, através dos falsos mestres, que vão ser citados ali na frente. Está falando de demônio. Está falando de espírito enganador. Ele está colocando essa palavra, a doutrina, o ensino, que esses falsos mestres serão instrumentos por um poder maligno. Ao contrário da clareza do Espírito Santo, e é que fica óbvio aqui, do Espírito Santo e depois dos espíritos demoníacos, esses espíritos são enganadores, eles trazem confusão, eles trazem engano, eles trazem caos. É a oposição que o apóstolo Paulo faz. Não é uma questão de mera opinião, de divergência teológica, de opinião entre as pessoas. Não, o apóstolo Paulo não trata assim. Timóteo, tem uns mestres aí na cidade de Éfeso que eles têm uma opinião diferente teológica. Não, Timóteo, são alimentados por espíritos enganadores que estão enganando e adoecendo a igreja. E você tem que lidar com isso, Timóteo. Dando ouvido a doutrinas de demônios. Ele diz isso claramente. Aqui, o próprio Satanás é a origem do ensinamento. O coração do problema cai na atividade demoníaca através de um ensino que tem na natureza satânica de lidar com a Escritura. Satanás sempre foi um intérprete da Escritura. Do Éden, a tentação de Jesus no deserto, Satanás interpreta a palavra de Deus. Satanás lida com a palavra de Deus do jeito que ele quer. A tentação de Eva com a serpente ali, quando ela questiona as ordens que recebeu, quando ela questiona o que ela ouviu, certamente morreremos se comermos dessa fruta. Certamente não morrerão. Certamente não morrerão. Questiona a palavra de Deus. O diabo tentando Jesus no deserto. O Senhor não te disse isso? Se você é o filho do homem, então isso aqui. Se é isso aqui. Tem uma hermenêutica, tem uma interpretação, tem uma forma de lidar com o texto bíblico, com a palavra de Deus, que é própria e distintamente demoníaca. Não é divergência de ideias, não é meramente escolas teológicas diferentes. Nós não estamos falando disso. O termo didascalia, que é doutrina, ensino, que aparece sempre nas epístolas aqui, é uma categoria muito importante para o argumento do apóstolo Paulo no interior das epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. É sempre sinônimo do evangelho. Então, quando ele fala da doutrina, do ensino, ele está falando do evangelho. Quando ele fala que esses mestres, motivados por falsos espíritos, doutrinas de demônio, o que ele está falando? Eles ensinam outro evangelho. É outro evangelho que eles estão fazendo. É outra espiritualidade. É outra religião. Parece com a religião cristã, parece com o ensino que vocês ouviram, pode até ter um discurso que soa igual, mas é outra espiritualidade. É heresia demoníaca. Não é uma questão de opinião errada. Tudo isso aqui que eu falei diz respeito ao problema que Timóteo estava enfrentando ali. E agora a pergunta para nós aqui em Anápolis. O que isso significa para nós? É que aqui está revelado os problemas da igreja de Éfeso, suas raízes demoníacas, espirituais. A igreja não estava passando por um problema de gestão, não era um problema econômico, não era um problema de administração de recursos, não era um problema de influência na sociedade.
É porque eles não deram ouvidos à palavra de Deus. O caos reinava, porque eles substituíram uma vez mais, negaram uma vez mais a palavra de Deus. Agora, dentro da igreja, por ministérios de homens que deixaram de ensinar, de dar ouvidos ao Espírito, para ouvir a voz e o Espírito demoníaco, trocando o Evangelho. Significa ignorar a clareza do Espírito Santo e se devotar às vozes de espíritos enganadores, doutrinas de demônios que nos afastam da sã doutrina. Todas as vezes que isso acontecer, não tem outro final possível. É caos, desordem. Se tem a sã doutrina, que é uma doutrina sã, saudável, o que é essa outra doutrina? É uma doutrina doentia, é uma doutrina que gera morte. A.W. Bounds, que foi um escritor da espiritualidade do século anterior, dizia que homens mortos produzem sermões mortos, e sermões mortos matam. Espiritualidade alimentada pela morte espiritual mata as pessoas, mata a igreja. Segundo lugar, a apostasia, ela é o resultado, um resultado do ministério desses falsos mestres. Ela nega a palavra de Deus, mas não só isso, ela nega também a consciência deles. O Espírito Santo falou explicitamente, mas ele também fala a consciência, é a revelação pessoal, é a revelação especial, a palavra de Deus, mas tem a revelação pessoal também na nossa consciência. Veja o versículo 2: sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Todo esse aspecto espiritual e demoníaco não vem de um filme de terror, não, meus irmãos. Aí é aquela batalha espiritual estereotipada, de achar demônio debaixo do banco, no telhado, tem um demônio no ombro, tem um demônio dentro do bolso, tem um demônio na marca da camisa. Não, no rótulo da Coca-Cola. Não é assim. O texto bíblico não ensina isso. Mais apóstolo Paulo e menos filme de terror. O ensino e a propagação do ministério demoníaco e do caos espiritual vem através do ministério de homens que negam a sua consciência, abafam a revelação de Deus, suprimem a verdade. No início da carta, o apóstolo Paulo, quando começou essa carta, ele descreve no capítulo 1, versículo 5, que ele é alvo da boa pregação de boa consciência. Sempre foi, e ele sempre manteve o seu ministério diante de Deus de boa consciência. E aqui nós vemos como que a heresia levou cada um desses mestres à negação da sua consciência. Por que eles negaram a consciência deles? Primeiro, porque eles deram ouvidos a ministros hipócritas. E aqui o termo é retirado do teatro. Atores que se escondiam atrás de suas máscaras para conseguir se camuflar, o hipócrites. Era oriundo do teatro mesmo. Uma feição de camuflagem para esconder o que realmente criam. Por isso a sua hipocrisia. Calvino, comentando esse texto, ele fala que é uma santidade forjada, assim como o diabo faz. O diabo não cria nada. Satanás não tem essa capacidade criadora que Deus é, inclusive um dos seus títulos, o Criador, mas ele deforma tudo, ele corrompe tudo, ele desordena tudo, ele faz caricaturas de tudo. A prostituição não é uma criação, ela é uma deformidade de relações sexuais criacionais saudáveis. O roubo não é uma criação, a mentira não é uma criação, são sempre deformidades. E é exatamente isso que eles estão fazendo aqui. Meros ritos externos, mas que intimamente mascaram uma consciência escondida. Fingimento, espetáculo público. Hipócrita. Além disso, deram ouvidos a ministros mentirosos. Aqui há um termo muito importante, eu gosto muito disso aqui, que são palavras no Novo Testamento que aparecem poucas vezes. Aqui, ministros mentirosos, é uma palavra só, é pseudologon. É uma palavra que aparece uma vez só em todo o Novo Testamento. Quando a palavra aparece assim, ela precisa chamar muito a sua atenção. Porque se eu estou aqui falando com vocês há 29 minutos,
Falando. Quantas palavras eu já falei? Muitas. E eu quero chamar a sua atenção, eu uso uma palavra diferente. As idiosincrasias do apóstolo Paulo. Aí fala, nossa, de onde que ele tirou isso? Eu quero chamar a sua atenção. O apóstolo Paulo fazia isso também na carta dele, porque isso às vezes nos escapa com as traduções. Mas quando ele usa uma palavra que aparece uma vez, 2 vezes no Novo Testamento, isso também precisa chamar a nossa atenção. Esse pseudologons, literalmente, são faladores de falsidade. Homens mentirosos, faladores de falsidade. E esse é um adjetivo de um verbo que está no particípio. O que significa? Que é uma ação contínua. Esses caras não falaram uma falsidade uma vez aqui, 10 anos depois falaram uma coisa errada. Eles fazem isso o tempo todo. Essas pessoas negaram sua consciência porque eles deram ouvidos a homens que o tempo todo estão falando falsidade, o tempo todo estão mentindo, o tempo todo estão pregando outro evangelho. Não é uma ocorrência, não é um deslize, não é um erro interpretativo, entenda o que eu estou dizendo. É um ministério construído na falsidade, é um ministério construído na orientação demoníaca, é um ministério construído em cima de erros. Em lugar de falarem a verdade sobre o evangelho, falam coisas mentirosas que não são verdadeiras. Dando ouvidos a esses ministros, eles têm a consciência cauterizada. Também é uma palavra que aparece uma vez só no Novo Testamento inteira. E a tradução mais vívida dela é da NTLH. Fala assim, pessoas cuja consciência está morta, como se tivessem sido queimados em ferro em brasa. Já queimou sua pele assim? Já fez uma cauterização que o tecido morre? É isso que aconteceu com a consciência desses ministros. Foi queimada. Morreu. Ela é insensível. Não tem mais ali ativação do sistema neurológico. A imagem aqui é da pele de um animal que foi marcado com ferro quente. E claramente essa marca aqui é maligna. O tecido perdeu sensibilidade por ter sido queimado, não consegue funcionar mais adequadamente, não tem mais boa consciência. Esse pessoal engana tanto que eles colocam a cabeça no travesseiro e não perdem 1 minuto de sono. E ainda acham que estão fazendo a coisa certa. Não tem consciência, está cauterizada, está queimada. O apóstolo Paulo falando sobre os falsos mestres em Éfeso. Não está falando aqui do Brasil, tá? Da igreja brasileira. Não está falando de ninguém que a gente conhece. Está falando de Éfeso. Tá bom? Estou só explicando o que o apóstolo Paulo escreveu. O que isso significa para nós, agora aqui em Anápolis? É que apostatar da fé significa viver externamente uma mentira hipócrita, que é fruto de uma consciência insensível. As realidades internas foram abafadas de tal maneira, a voz de Deus no seu coração, a lei moral colocada ali, ela foi tão abafada, ela foi tão suprimida pela injustiça, que Deus é ignorado e tudo ao redor é mero espetáculo. Tudo ao redor funciona apenas na ordem do espetaculoso. A gente deixa de dar ouvidos ao Espírito e devota-se ao diabo através de ministros hereges, através de ensinos absurdos, de pregadores de mentiras, que escrevem livros, que publicam, que têm canais no YouTube, que têm muitos seguidores, mas que têm a consciência cauterizada, insensíveis à hipocrisia. São atores e, o pior, formam atores toda semana nos seus púlpitos, no pior sentido da palavra, vivendo de falsidade. Isso é o caos. O caos tem nome, chama apostasia. Eles negam a palavra, eles negam a consciência, e, em último lugar, eles negam a criação de novo. Veja como o apóstolo Paulo o tempo todo está falando da criação. Veja o que diz o versículo 3 até o versículo 5. Eles proíbem o casamento, ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada devem ser rejeitadas se for recebido com ações de graça, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Por fim,
Paulo termina falando sobre o conteúdo do ensino desses falsos mestres. Ele fala, olha, nos últimos dias o Espírito Santo já tinha antecipado como que ia ser, a natureza desse ensino, a motivação dele, de onde ele tira força. Agora, o conteúdo do ensino deles, aí a gente começa a entender o que estava acontecendo lá em Éfeso. Eles ficam proibindo vocês de coisas que Deus criou. Eles ficam negando a vocês, como o diabo faz. Lembra da distorção que eu mencionei para vocês? E por que o apóstata faz isso com a criação? Porque ele esquece que ela deve ser recebida com ações de graça, como o apóstolo Paulo fala aqui. Não há nada na criação que deve ser proibido, que deve se abster, como se fosse um mal em si mesmo. Essa é uma visão gnóstica. Os gnósticos, e não só eles, os maniqueístas, todo o pensamento pagão grego, outros tipos de paganismos ao redor de Israel, mas aqui nós estamos falando de Éfeso, eminentemente uma cultura do Império Romano, helenizada, que tinham como pano de fundo toda uma construção grega de que o mundo material, o mundo concreto, era um mundo hierarquicamente menos valoroso do que um mundo superior espiritual. Então, casamento, comidas, coisas do dia a dia não são tão espirituais quanto um mundo transcendente, uma espiritualidade que se vive num terceiro reino, fora do tempo e do espaço, o hiperurânico, platônico, o mundo das ideias, que só é possível chegar com a segunda navegação. Isso fez a cabeça do Ocidente. Nós somos platônicos. E aqui ele vai falar assim, esses ministros negando essas coisas que deveriam ser recebidas com ações de graça, porque elas foram criadas por Deus. E sabe qual que é a maior prova disso? É que Jesus, pessoa da Trindade, verdadeiro Deus, encarnou. Se a matéria fosse ruim, Cristo não poderia ser Deus. Ele não poderia ter pecado. Jesus comia, Jesus tinha cheiro, Jesus tinha sotaque, Jesus fazia tudo o que a gente fazia, Jesus tinha desejo, Jesus tinha suas tentações. Só que esses ministros em Éfeso começaram a criar uma hiperespiritualidade que não fazia sentido, claramente um maniqueísmo dualista que fazia uma hierarquia entre o que era mais espiritual e o que era menos, em vez de receber com ações de graça aquilo que veio das mãos do Senhor, porque eles não conheciam a verdade. Além disso, eles negavam a criação, esquecendo que ela é boa e não deve ser rejeitada. Todas as coisas foram criadas por Deus, não foram criadas por Satanás, mesmo que ele tenha marcado algumas delas, mesmo que algumas delas tenham sido colocadas numa direção apóstata. Lembra da prostituição que eu falei para vocês? Ela foi colocada numa direção equivocada. Não há nenhum problema em específico com a relação sexual, quando ela é vivida dentro de um casamento monogâmico, heterossexual, administrado por uma aliança de fidelidade, espelhando a relação da Trindade. Fora disso também, não faz nenhum sentido, é uma outra direção. Agora, tudo isso tem que ser recebido, não deve ser rejeitado, tudo foi criado por Deus. Qualquer tipo de calendário, dieta religiosa, listas, o Francis Schaeffer fala de listas, de tabus, disso aqui você não pode, isso aqui você não pode, listas do não, 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 negando coisas que Deus deu, são doutrinas de homens. O apóstolo Paulo enfrentou o apóstolo Pedro exatamente nesse ponto, quando ele ainda é incapaz de desvencilhar-se do judaísmo reminiscente na espiritualidade nova do cristianismo, quando estava só com os judeus, quando estava só com os gentios, sentava com os gentios. Quando a caravana de judeus chegou, ele saiu de perto dos gentios para os judeus não verem que ele estava sentado com os gentios. O apóstolo Paulo falou assim, Pedro, você está doido? Primeira discussão que a gente tem, assim, notícia ali do corpo apostólico, briga. A primeira ata da reunião, da assembleia, está lá, Atos 15. Porque não entendeu. Pedro, Deus aparece para ele, Pedro mostra para ele uma série de animais. Aí Deus está falando com Pedro, Pedro, mata e come. Claramente, Deus não fala, vocês aprenderam que Deus não fala de maneira confusa.
que Pedro responde para Deus? Pedro responde para Deus: não, Senhor. Olha essa frase não faz nenhum sentido. Porque se ele é seu Senhor, você não fala não para ele. Não, vírgula, Senhor. Não. Se eu fosse Deus, eu falava assim: Pedro, deixa eu te falar. Se eu sou seu Senhor, não é não, né? Não é não. Fala: não, Senhor, nunca comi disso aqui, não vou comer. Porque eu nunca comi nada de impuro. E ele fala: não chama de impuro aquilo que eu santifiquei. Está entendendo? O conhecimento do Evangelho é de que não existem mais leis cerimoniais de abstinência de alimentos, porque elas foram cumpridas em Cristo. Passa a colocar tudo sob um novo olhar. Não é magia, consagração de elementos, aquele negócio espetacular que eu falei para vocês, mas é a tomada de uma boa consciência, que eles negaram lá atrás. Os falsos mestres não têm boa consciência, mas eles têm um espetáculo. E o que Paulo vai falar para Timóteo é boa consciência, tomada de uma consciência de vida vivida no poder do Espírito Santo, que não dá mais ouvido para doutrinas de demônios. Portanto, meus irmãos, o caos tem nome. Chama apostasia, virar as costas para Deus, negando a sua palavra, negando sua consciência, negando a criação. Significa dar ouvidos a demônios, viver de teatrinho, rejeitar a boa criação de Deus. E o resultado disso sempre foi caos, desordem, dentro e fora da igreja. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela oportunidade que a gente tem de estar aqui. Oportunidade que a gente tem de estar diante da sua palavra para poder não permanecer no escuro, Deus. Não permanecer na desorientação. Não permanecer sob um tipo de espiritualidade que não tem nada a ver com o Evangelho que o Senhor nos anunciou. Tem misericórdia de nós, Pai, quando não somos atentos à voz do Teu Espírito revelado na Tua palavra, que o Senhor teve o cuidado de registrar e nos entregar. Tem misericórdia quando nós abafamos a nossa consciência, queimamos ela como quem cauteriza um tecido, tornando-a insensível à Sua voz, às Suas ordens. Ajuda-nos, Deus, a enxergar tudo ao nosso redor como dádiva sua, encaminhar numa direção que te glorifique, viver uma vida de beleza, do ordinário, no casamento, nas refeições, recebendo tudo com ações de graça, rendendo toda a glória ao Senhor e não permitindo que falsos mestres e falso ensino nos desorientem, nos introduzam no caos. Ajuda-nos, como o Senhor tem ajudado a sua igreja desde sempre. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Obrigado. Pastor Pedro, antes de mais,